Hoje nós vamos estudar uma profecia que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 2. Nesse estudo faremos um pequeno resumo do capítulo que vamos estudar. O ideal é que você abra sua Bíblia, depois de nós estudarmos, e leia o capítulo inteiro para que você possa entender melhor. Mas em primeiro lugar, antes de nós começarmos a estudar esta profecia, o que é uma profecia? A própria Bíblia nos responde, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, onde diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Daniel era um jovem hebreu que viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. E ele, juntamente com o seu povo, haviam sido levados cativos pelos babilônicos. Na Babilônia, Daniel tinha um cargo importante. Ele fazia parte dos sábios no Império Romano. O rei Nabucodonosor teve um sonho. E quando ele acordou, ele não se lembrava do sonho, mas aquilo o incomodava. Ele tentava lembrar o sonho e não conseguia. Então ele mandou chamar os magos e os astrólogos, os sábios do seu reino, para que declarassem o que ele havia sonhado. Isso está relatado em Daniel, no capítulo 2, versículos 1 a 3. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve sonhos. E o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Obviamente, os sábios não poderiam saber o que o rei havia sonhado. Eles disseram ao rei que contasse o sonho e eles dariam a interpretação. Mas o rei lhes disse que ele não lembrava o sonho. Queria que eles contassem o sonho para ele. Como eles não puderam contar-lhe o sonho, o rei ficou irado e mandou matar todos os sábios do reino. Entre esses sábios estava o jovem Daniel, que ao ficar sabendo, disse ao oficial que falasse para o rei que o que ele estava pedindo, homem algum saberia, mas que o Deus que está no céu poderia revelar este sonho. Daniel então foi até seu quarto e orou a Deus. E Deus revelou a Daniel o sonho. Então Daniel foi até o rei e contou ao rei qual era o sonho que ele havia tido. E ao começar a contar o sonho, o rei se lembrou realmente aquele era o sonho que ele havia tido. Muitas vezes isso também acontece conosco. Nós acordamos, ficamos impressionados, mas não conseguimos lembrar o sonho. Foi justamente isso que aconteceu com este rei. O rei havia sonhado com uma grande estátua. Só que essa estátua era feita de materiais diferentes. Mas de que materiais eram feitas essa estátua? Vamos ver no mesmo capítulo de Daniel 2, no versículo 32 e 33. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Vejam que cada parte da estátua era de um material diferente. No sonho do rei, uma pedra não lançada por mão humana bateu nos pés da estátua e a esmiuçou. E essa pedra começou a crescer, crescer, crescer. O rei então havia
ficado satisfeito por se lembrar do sonho. Mas o que significava aquilo? Deus revelou a Daniel não somente o sonho, mas também a sua interpretação. E Daniel começou a explicar para o rei o que significava este sonho que Deus havia lhe dado. A cabeça, que era de ouro, representava um reino, no caso, o Império Babilônico, que era o que dominava na época. O Império Babilônico dominou de 606 a 539 a.C. Daniel disse ao rei: tu és a cabeça. Isso está escrito em Daniel, capítulo 2, versículo 37 e 38. O rei ficou muito orgulhoso por isso. No entanto, o que Daniel revelaria a seguir deixou o rei intrigado. Isso está no versículo 39, na primeira parte, onde diz: e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Portanto, ao pesquisar nos livros de história, hoje nós sabemos que aquele peito e os braços que eram de prata representavam o Império Medo-Persa, que veio a seguir ao Império Babilônico e que foi de 539 a 331 a.C. Babilônia foi invadida pelo general Ciro. A partir desta data, então, os Medo-Persas começaram a dominar o mundo então conhecido. É importante notar que na época de Daniel, isso ainda não havia acontecido. Como nós dissemos a princípio, uma profecia é uma revelação de alguma coisa que vai ainda acontecer. Quando Daniel revelou este sonho ao rei, eles estavam vivendo na época do Império Babilônico e não saberiam o que viria a seguir. Mas Deus revelou ao imperador, e hoje nós podemos comparar a Bíblia com a história e ver que Deus realmente é um ser sábio e revelou com precisão que após o reino de Nabucodonosor, o Império Babilônico, viria um reino realmente inferior. E assim como a prata é inferior ao ouro, também o império que se seguiu, o Império Medo-Persa, seria um império inferior ao Império Babilônico. E realmente o foi. O Império Babilônico era um império muito rico. E até hoje nós podemos ver nos livros de história que uma das 7 maravilhas do mundo era justamente os jardins suspensos da Babilônia. Era um império rico. E o império que se seguiu não era tão poderoso, tão rico como foi o Império Babilônico. Mas o que representava então agora o ventre e as coxas que eram de cobre? Nós encontramos no versículo 39, na segunda parte, onde diz: e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre a terra. Portanto, o ventre e as coxas de bronze representavam o reino que se seguiria ao Império Medo-Persa. E hoje, quando tudo já aconteceu, nós podemos pegar o livro de história e conferir que o império que se seguiu ao Império Medo-Persa foi o Império Grego, quando Alexandre Magno invadiu juntamente com seu exército o Império Medo-Persa e dominou de 331 a 168 a.C. Devemos nos lembrar que os historiadores contam as datas antes de Cristo em ordem decrescente, ou seja, ano 500, anos 400, ano 300, ano 100, ano 50, ano 20, tudo antes de Cristo. Ou seja, 50 anos antes do nascimento de Jesus, 40 anos antes do nascimento de Jesus, 30 anos antes do nascimento de Jesus, um ano antes do nascimento de Jesus e a data do nascimento de Jesus. As pernas da estátua, que eram de ferro, representavam um outro reino. Vejamos isso no versículo 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. O império que se seguiu confirma a profecia. O Império Romano, nos livros de história, é considerado um império férreo.
Foi um império difícil. Os romanos dominaram o mundo do ano 168 até o ano 478 depois de Cristo. O período mais longo da história onde o império dominou. E foi nessa época que viveu Jesus e também viveram os apóstolos. E recordando, tanto Jesus quanto os apóstolos foram mortos pelas mãos deste império de uma forma cruel. Foi um império realmente férreo, como diz a profecia. A estátua tinha os pés misturados com o barro. Os pés eram de ferro e barro. Mas o que representava isso? O versículo 41 ao versículo 43 nos diz o que isso significa. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste, do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Como disse a profecia, realmente o ferro não se mistura com o barro. Se nós pegarmos um copo de água e colocarmos ali um pouco de óleo e misturarmos bem com uma colher, basta alguns segundos e nós veremos o óleo se separando da água, também não se mistura. Assim como o ferro não se mistura com o barro. A estátua que tinha as pernas de ferro, que eram firmes, perdeu a sua força nos pés, por ser misturado com o barro. E realmente o Império Romano começou a perder as suas forças e declinar. Foi declinando até dividir-se em 10 reinos, assim como os pés da estátua possuem 10 dedos. Também o Império Romano se dividiu em 10 reinos. São eles: hunos, visigodos, ostrogodos, burgundos, francos, germanos, vândalos, saxões, bizantinos e lombardos. Desses 10 reinos, 3 caíram: os vândalos e os bizantinos. E esses outros 7 reinos nós conhecemos hoje como Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Suíça e Itália. A profecia foi certa. Realmente o Império Romano enfraqueceu até se dividir em 10 reinos, como nós vimos aqui, e podemos confirmar isso comparando com a história. A profecia diz que estes reinos procurariam se tornar fortes, e realmente assim o foi. Os reis da época procuravam se unir, faziam casamentos entre si para formar novamente um império. Mas, como diz a profecia, esse reino que foi dividido nunca mais se uniria. Inclusive, existem alguns filmes que retratam essa época. Princesas de um país eram forçadas a se casar com príncipes de outro país sem os conhecer. E nos filmes até mostram um lado romântico e triste da história, onde elas eram obrigadas a se casar com uma pessoa que não conheciam. Mas apesar do esforço humano, não conseguiram formar um novo império. Assim disse a profecia, e assim aconteceu. Napoleão, Carlos V, Luís XIV, Carlos Magno e outros tentaram fazer novamente o império, um domínio universal, mas fracassaram. Ainda no sonho de Nabucodonosor, uma pedra que foi lançada não por mãos humanas caiu nos pés da estátua e a esmiuçou. Mas o que representava esta pedra? Vejamos nos versículos 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro reino. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da mesma maneira que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto.
Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. A pedra que esmiuçou a estátua representava, portanto, como nós vemos na profecia, um reino que seria diferente dos outros reinos. Mas que reino é esse? Se nós procurarmos na história, nós chegamos aos dedos da estátua, mas ainda não chegamos neste outro reino que viria. Que reino será esse? Hoje, o mundo é como uma colcha de retalhos. Cada país é dominado por pessoas diferentes. Esforços humanos tentaram unir, mas a profecia disse que isso não aconteceria mais. Apenas um reino viria e esmiuçaria os outros reinos, a estátua. Esse reino seria diferente destes outros reinos. Mas esse é o tema para o nosso próximo estudo. Que reino é esse que se seguiria? Minha decisão. Após ter compreendido que a profecia é o meio que Deus usa para mostrar aos homens as coisas que hão de acontecer, decido estudar com oração as profecias de sua palavra, e, mediante o poder de Jesus, aceitar suas instruções e também ajudar meus parentes e amigos a compreenderem o que Deus tem revelado a nós. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo estudo.